Você já pensou em ter um lugar para falar sobre tudo? Um papo descontraído com temas polêmicos? Então senta aí e vamos conversar. Sou todo ouvidos! Olá, eu sou Sheila Reis e está começando mais um Sou Todo Ouvidos. E a gente começa com mudança. Nossos podcasts serão agora sobre a política da nossa cidade. Convidamos os vereadores para falar sobre os projetos de leis e as leis de Cascavel. Como o vereador Celso Damolin, pelo Partido da República. Damolin está no seu segundo mandato na Câmara. Ele assumiu em 2014 como vereador suplente. Depois, na última eleição, foi um dos mais votados com mais de 2.100 votos. E é ele que está aqui comigo hoje para falar sobre seu último projeto de lei que entendia a necessidade de mudança nas datas do aniversário de Cascavel. A mudança proposta pelo vereador é na Lei 5.689, de 2010, que altera o aniversário da cidade. Damolin sugere a diminuição de um ano no aniversário de Cascavel e também a alteração no dia 14 de novembro para o dia 14 de dezembro. O estudo do parlamentar aponta que em 2010 Cascavel comemorou 58 anos e em 2011 comemorou 60 e não houve aniversário de 59 anos. E apesar dos fatos, o projeto foi rejeitado, numa votação apertada de 10 votos contrários e 9 favoráveis. O plebiscito chegou a ser cogitado pelo vereador Josué de Souza, do PTC, mas a proposta não avançou. Bom, vereador, de onde que surgiu essa ideia de mudar o aniversário da cidade? Queria começar por aqui. Tudo bem, Sheila. Primeiro, não vamos mudar o aniversário da cidade, mas vamos acertar ele. Primeira coisa que temos que ver, em 2010 nós fizemos 58 anos, em 2011 teríamos que fazer 59, em 2011 fizemos 60 anos. Quer dizer, não tem nenhuma lei, não tem um decreto, não tem nada para pular-se um ano no aniversário de Cascavel. Então, automaticamente nós estamos comemorando um ano a mais. Lembrando a todos que em 2010, quando foi feita uma audiência pública, e nessa audiência pública era para decidir qual seria o melhor dia para se comemorar o aniversário de Cascavel. E na audiência pública foi decidido o melhor dia para se comemorar, para a comemoração do aniversário de Cascavel seria então 14 de novembro. Mas só para a comemoração. Continuava ainda o aniversário de Cascavel, 14 de dezembro. Em 2011, infelizmente, comemoraram 60 anos e não comemoraram o aniversário de 59 anos. Então perdemos um ano aí. Além de perdermos um ano no aniversário de Cascavel, ficou um ano mais velha, nós temos o problema quanto à data da fundação da cidade de Cascavel, a data da sua origem. Bom, nós partimos ao princípio da Lei 790, certo? Que é sim, então, de 14 de novembro de 51, mas é uma lei. Essa lei diz o seguinte, Sheila, ela fala o seguinte: súmula, dispõe sobre a divisão administrativa do Estado no quinquênio de 52 a 56. O que o governador assinou? Uma lei dizendo que os municípios formados teriam que ser formados de 52 a 56. Quinquênio, 5 anos, 52, 53, 54, 55 e 56. Jamais o governador autorizou a formação de um município em 51. Então resolveu a questão. Quem diz que o aniversário de Cascavel é no ato da lei 14 de novembro de 51, também está errado então, porque uma lei ela só tem valor quando ela é promulgada. Certo. E essa lei foi promulgada em 16 de novembro. Então, se formos pela lei de 51, então não é 14 de novembro, é 16 de novembro. Lembrando que como que você tem um município se você não tem prefeito, se você não tem vereadores, se você não tem na prefeitura? Aí nós partimos para o primeiro documento e para a primeira ata do município de Cascavel. Lembrando que na Lei 790, no parágrafo 2º dessa lei, que foi promulgada em 16 de novembro de 51, ela diz o seguinte no artigo 2º: as novas unidades administrativas serão instaladas na data da posse dos respectivos prefeitos. Quer dizer, as novas unidades, os novos municípios só serão instalados quando se colocar o prefeito e o prefeito for eleito. O primeiro prefeito de Cascavel foi eleito no dia 19 de novembro de 1952, juntamente com o prefeito, 9 vereadores. E ali se começou a ter, então, um prefeito e os demais vereadores. Aí nós viemos para a primeira lei do município. Primeira ata, documento número 1. Ata de
instalação do município de Cascavel, termo especial de compromisso e posse do cargo de prefeito, o que pede a Lei 790 de 51, assinada pelo governador, então, Bento Munhoz. Quando aconteceu isso? Nos 14 dias do mês de dezembro de 1952. Então, nesse dia que nasceu o município de Cascavel, nesse dia foi formado o município de Cascavel. Vou dar um exemplo aqui bem básico e bem fácil de a gente ter como noção. Quando que você comemora o aniversário de uma criança? Quando ela é gerada no útero da mãe ou quando ela nasce? Ela nasceu depois de um ano, o primeiro aniversário, e não quando ela foi gerada. Não quando ela foi gerada pelo pai e a mãe. Não é naquele momento. Então nós passamos para esse princípio. E para confirmar que está certa a minha tese, que está certo o que eu estou falando, até o aniversário de 58 anos, em 2010, sempre foi comemorada o aniversário de Cascavel na base de 52 e também 14 de dezembro. Nesse trajeto, Sheila, por 6 vezes se mudou o dia da comemoração. Mas veja bem, comemorou-se o dia da comemoração. Por exemplo, Sheila, que dia se faz aniversário? Dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto, mas você resolveu comemorar o teu aniversário dia 5 de agosto, porque caiu num sábado, num domingo, e você vai fazer tua festa. Certo. Continua 10 de agosto, mas você comemorou 5 de agosto. A mesma coisa Cascavel por 6 vezes. Se comemorou o aniversário em outras datas, porque aquela data, 14 de dezembro, caiu no meio da semana, ou caiu numa data que não era muito viável. Então se mudou a dia da comemoração, mas ainda Cascavel comemorava 14 de dezembro o seu aniversário. Pelos documentos que eu tenho, e isso é muito importante, Sheila, deixar claro para você e quem está nos ouvindo, eu estou falando com documentos, e tem pessoas que falam sem documentos, e muitas vezes usa documentos que falam que eu estou certo. Então eu estou falando com documentos, eu estou falando baseado em inglês e estou dando para você, hoje deixando para vocês aqui um dossiê com 73 páginas, onde 40 páginas são de documentos provando a minha tese. Exatamente, eu ia entrar nesse ponto agora. Muitas das pessoas que nós conversamos elogiaram a estrutura do seu dossiê, que foi muito bem produzido, que você conseguiu reunir muita prova junto. E como que você conseguiu fazer isso? Quando que você começou e qual foi o processo? Sheila, na verdade eu encontrei uma senhorinha com 81 anos e falou assim: vereador, que história é essa que Cascavel está fazendo 67 anos? Eu abracei ela, uma mineirinha pequenininha, assim, mas por quê? Se está errado. Eu já tinha havido um boato que estava errado. E eu disse, mas como é que a senhora sabe que está errado? Eu estava aqui na época. Eu estava aqui. E Cascavel foi fundada em 52. Cascavel está fazendo isso ano passado, né? 66 anos e não 67. Aí eu comecei a pesquisar. Eu prometi para ela, e como prometi para ela, eu cumpri. Eu comecei a pesquisar, aí eu fui buscar documento em Curitiba, que é essa lei 790. Eu fui buscar documento em Foz do Iguaçu, porque Cascavel era distrito de Foz do Iguaçu. Inclusive, se nós tínhamos em 52 um subprefeito, como que nós éramos município? Em 52, nós elegemos 2 vereadores do distrito de Cascavel em Foz do Iguaçu, que eu tenho os projetos que eles fizeram em Foz do Iguaçu. Como que nós tínhamos vereador em Foz do Iguaçu em 52 fazendo projeto e nós éramos um município? Como que pode isso? Não explica-se isso. Então esse dossiê eu fiz com muitas visitas em órgãos, tanto no estado do Paraná, Foz do Iguaçu, em Cascavel. Falei com 15 pioneiros que estavam aqui na época e confirmaram. Falei com pessoas que entendem do assunto, historiadores. Falei com o pessoal do patrimônio cultural do município de Cascavel que confirmaram a minha tese. Juntei essa documentação todas com recorte de jornais. Você vai ver no dossiê depois, recorte de jornais provando que Cascavel foi fundada em 14 de dezembro de 52 e que nós juntamos toda essa documentação e até agora houve pessoas que disseram que não concordam, mas documento que é bom como eu tenho, ninguém apresentou nada. Exato. E naquela outra parte ali que você estava falando sobre a comemoração, né, que foi alterado, o dia da comemoração. Eu gostaria de saber se existe uma posição dos comerciantes e dos empresários em relação à mudança na data.
Olha, diz que lá atrás, quando se mudou o dia da comemoração, é porque alguns empresários não queriam que a data fosse 14 de dezembro, porque era muito próximo ao Natal e prejudicava, sim, as vendas de Natal. Aí mudaram para 14 de novembro. Daí gerou um outro problema que prejudicou os empresários também, que caiu 14 de novembro e 15 de novembro. E quando você pega um sábado e um domingo, são 4 dias que o comércio para. Quando você pega uma quarta e quinta, morre a sexta e o sábado e domingo. Hoje, a maioria dos empresários querem que volte para 14 de dezembro, porque ficou 2 feriados juntos. Para o comércio, isso é péssimo. Para o comerciante, para quem tem restaurante, demais comércio, é péssimo isso. Então, hoje, o que lá atrás parecia que era uma coisa boa, hoje já não é mais uma coisa boa, não existe mais vantagem. E hoje acredito que a maioria dos empresários, tanto é, Sheila, que eu mandei para todas as entidades de Cascavel um dossiê desses e nenhum me questionou. Mandei para todas as autoridades, para todos os historiadores. Só teve um historiador que não concordou comigo, que foi o Vânio de Piaia. Mas não me apresentou nenhum documento até agora provando que a minha tese está errada. Eu vejo que é uma discussão importantíssima. No entanto, eu creio que ela vai pairar sobre 2 situações. O dia da lei número 790, que foi o nascimento do município, vamos dizer assim, a certidão de nascimento do município. Essa que é a minha questão. Dia 14 de novembro de 1951, o governador foi lá e sancionou, criou a lei. Aqui a lei criada, certidão de nascimento. No artigo 2º, eu me questiono se não está errado o artigo 2º desta lei. No entanto, quando se fala que as novas unidades administrativas serão instaladas na data da posse dos respectivos prefeitos. Falou que seria instalada a unidade administrativa. Não disse que foi criada a unidade administrativa. Aqui, nesse aspecto, me traz um questionamento muito importante quanto à decisão do meu voto. Uma parte, vereador. Eu concedo, vereador. Era nessa linha, antes que eu estava dirigindo, e quando o vereador Celso disse que seria para o quinquênio, né, de 1952 e diante, eu me calei e agora peguei a lei aqui que o senhor está acompanhando, a lei número 790. E não diz isso nessa lei. Ela diz realmente de instalação. Então, Cascavel foi criado em 1951. E só foi instalada em 1952. Como está explícito nesse artigo 2º que o senhor está lendo. Agora, vereador, eu gostaria que você me apontasse onde que está o erro nesses depoimentos. Na verdade, o erro está na análise do documento. Depois o Rafael acabou analisando o documento melhor e acabou entendendo. Porque se então a tese do Rafael e do Olavo está certa, então não é 14 de novembro, então é 16 de novembro. Quer ver? Artigo 5º. Esta lei, artigo 5º da lei 790. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Então, quando que vale a lei? Na data da sua publicação. Quando que ela foi publicada? Publicada no Diário Oficial, número 208, 16 de novembro de 51. Então, a própria lei diz que essa lei que o Bento Munhoz assinou só teria validade na sua publicação. Então, não é 14, então é 16. Então, está errado igual. E quando nós pegamos, e o Rafael até coloca que estaria errado o artigo 2º, é uma lei. Se o artigo está ali para ser cumprido. E quando olhamos aqui em cima, e depois o Rafael a gente conversou e ele acabou concordando comigo, aqui que a lei diz, súmula, certo? É uma lei, gente, não é, não é uma carta, é uma lei. Súmula dispõe sobre a divisão administrativa do Estado no quinquênio de 52 a 56. Então, o Bento Munhoz não autorizou abrir nenhum município antes do ano de 52, 51 não pode. Se nós pegarmos na tese do Rafael Burganotto e na tese do vereador Olavo, aquele município que foi criado no ano de 56, ele vai comemorar o aniversário 14 de novembro de 51? Aquele município que foi criado no ano de 55, ele vai comemorar o aniversário 14 de novembro de 51? Não, é na sua fundação. Se Cascavel tivesse sido criada e fundada em 53, ela ia comemorar aniversário em 51?
Não. Tanto é que está errada a tese que eu estou certo na minha colocação, que aqui você vai encontrar um documento do governador Bento Munhoz, no ano de 53, em 14 de dezembro de 53, fazendo um documento, uma lei, a Lei 1542, onde ele diz: estou passando para o município de Cascavel o colégio, que se tornou Eleodoro Ebno Pereira, ao município de Cascavel, como presente do seu primeiro aniversário, 14 de dezembro de 53. E quando nós olhamos que o município de Cascavel só criou leis em 53, em dezembro, em dia 14 de dezembro de 52, assumiu o prefeito e os vereadores, organizaram a prefeitura e começaram a trabalhar em janeiro de 53. E as primeiras leis do município de Cascavel aconteceu só no mês 5 e no mês 6 de 53. Então vamos entender então que Cascavel ficou praticamente o ano de 52 inteirinho sem fazer nenhuma lei. Lógico, não tinha vereador, não tinha prefeito. E como pode ser um município sem vereador e sem prefeito? Quando nós olhamos a própria lei, já fala, só para termos uma ideia, na segunda lei, em 52, na segunda lei, a lei número 2, no ano de 53, no mês 5, que saiu a demarcação do município de Cascavel e que se copiou de Foz do Iguaçu a organização financeira para se instalar em Cascavel. Então não tem lógica nós fizermos em Cascavel um crime contra a história do nosso município. E esse crime, isso que fizeram com o município de Cascavel, tem que ser acertado. Você espera que exista em algum momento, algum plebiscito que vá alterar isso da forma que você gostaria? Ano que vem eu posso reapresentar essa lei. Sim. Eu posso te dizer que se eu pudesse reapresentar essa lei de novo, agora ela passaria. Sabe por quê? Muitos vereadores, que eu não sei por que votaram contra, não sei qual foi o motivo, porque cada vereador, Sheila, teve esse dossiê 2 meses para estudar. Quando o vereador Josué pediu adiamento, eles ainda estavam com o dossiê. Quando ele pediu para abrir um plebiscito, ele pediu adiamento para abrir um plebiscito, e não abriu. Não veio nem me questionar as dúvidas. Isso é errado. Se abriu, pediu adiamento, questione as dúvidas, e se falou que abriu um plebiscito, que abra o plebiscito. Então, acredito que hoje, se votasse hoje, essa lei ia passar. Porque houve já outro entendimento. Já viram que o entendimento ainda não era aquilo. Viram que pessoas se manifestaram a favor. Mas eu posso, o ano que vem, apresentar essa lei de novo, e com certeza, Sheila, estarei apresentando, porque ainda estou convicto que eu estou certo, porque eu estou certo baseado em documentos reais, verdadeiros, e um dossiê que está também agora na sua mão. E assim, eu gostaria que você defendesse agora como que a alteração dessa lei ela vai mudar na história de Cascavel e na vida dos cascavelenses. Bom, primeiro que nós temos uma história, e a história que ensinamos para nossas crianças, né, no colégio. E quando você chega num colégio e conta uma história que ela não é real, você está iludindo a cabeça daquela criança, daquele estudante. Nós temos que apresentar a história real do que é o município de Cascavel em tudo. Há vários fatos, Sheila, que a gente levantou. Por exemplo, nós temos aqui o fato do senhor Pompeu, né, Manuel Pompeu, que era subprefeito em 52. Como que se ensina lá no colégio? Olha, em 52, Cascavel tinha um subprefeito. Aí você diz, olha, em 51, Cascavel era um município. Daí a criança vai, peraí. Era um município, tinha subprefeito. Cascavel em 51 era um município, mas eu quero dizer para vocês que nós tínhamos 2 vereadores eleitos pelo distrito de Cascavel que trabalhavam em Foz do Iguaçu. 2 vereadores, mas peraí. Quem eram os vereadores? Olha, em 52 nós tínhamos o senhor Antônio Rodrigues e o senhor Jacob Munhaque. Esses 2 homens eram vereadores em Foz do Iguaçu representando o distrito de Cascavel. Peraí, professora. Como é que pode isso? Tinha 2 vereadores em Foz do Iguaçu, representamos Cascavel, mas Cascavel era um município. Então não podemos confundir as crianças e contar uma história verdadeira, uma história que venha dar origem à nossa cidade. Então o que nós ganhamos assim? Nós estamos só acertando a história de Cascavel. Eu não acho certo nós mudarmos a história. É como mudarmos o dia do nosso aniversário, ou para mais ou para menos, e isso não é justo. Queremos acertar a situação e que Cascavel conte uma história verdadeira. Os historiadores de Cascavel, na sua totalidade, em 95%, os pioneiros em 95%, as pessoas que contam a história de Cascavel, que arquivam a história de Cascavel, que me ajudaram com documentos, contam a história certa.
Porque, baseado em 5%, que não tem como provar a sua tese, vai ter superioridade quando se fala do município de Cascavel. Vamos ser justos, vamos ser verdadeiros, vamos ser certos no que é a história e apresentar algo que possa ser provado com documentos, como eu estou fazendo. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Vereador, obrigada pela sua presença. Estamos encerrando agora. Obrigado por ter vindo até aqui, apresentado seus documentos. Esse foi nosso primeiro podcast sobre os projetos de leis de Cascavel. Aguardamos você no próximo. Obrigada por ouvir até aqui. Na locução, eu, Sheila Reis. Na produção, Lalesca Vilas Boas e Gabriele Oliveira. Na técnica, Mariana Grelac, Mozart Piccoli. Com apoio estão André Ribeiro e Stanislau Garcia. O podcast faz parte da disciplina de Laboratório Multimídia, sob supervisão da professora Tátila Pereira. Tchau e até a próxima.